Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas, que nos traz notícias muito importantes da semana. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Hoje, para lembrar que amanhã será retomado o julgamento no Supremo Tribunal Federal de 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão reservados 4 dias para esse julgamento. Um quarto dia foi incluído agora na sexta-feira. Então, a possibilidade de que o julgamento termine de fato nessa semana é gigante, a não ser que haja algum tipo de pedido de vistas, o que aparentemente não irá acontecer. Amanhã, 9 da manhã, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abre a sessão, passa a palavra a Alexandre de Moraes, que é o relator, e aí é que começam os votos. Eles serão proferidos um a um pelos ministros do Supremo. Luiz Fux, que deve ser o voto discordante, em que medida, se ele optará pela absolvição, se ele fará apenas ressalvas, mas votará com o relator. Claro que Alexandre de Moraes vai pedir a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros réus. Isso a gente vai descobrir ao longo da semana. Mas, começado esse processo e terminado até sexta-feira, nós teremos o fim desse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Muita gente tem se perguntado o seguinte: o que acontece a partir do fim do julgamento? Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar numa medida cautelar. A partir do momento em que houver uma condenação no Supremo Tribunal Federal, que não admite recurso clássico a uma instância superior, já que o Supremo já é a instância superior. Ele será preso imediatamente no caso de ser condenado, e claramente o será. Quem falou conosco a respeito desse assunto aqui no Jornal Gente foi o advogado Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo. Ele disse que não. O cumprimento da pena, em sendo decretado pelo Supremo Tribunal Federal, não será imediato. Com relação ao final do julgamento, é difícil que logo após a sessão de julgamento, mesmo em caso de condenação, o ex-presidente Bolsonaro seja preso para iniciar o cumprimento da pena. Isto porque caberá ainda do acórdão, mesmo que condenatório, os chamados embargos de declaração. São um recurso bastante limitado, cabe apenas para sanar obscuridades, contradições ou pontos omissos do julgamento, mas que impede o trânsito em julgado. Embora é um recurso que seja julgado rapidamente, talvez em não mais do que um mês dá para julgar os embargos de declaração. Bem, e a grande dúvida também é qual será a dosimetria da pena, não é? Quantos anos serão condenados, se o forem, e aparentemente serão, como a gente tem dito já aqui já há muito tempo, os réus desse processo que corre na primeira turma do Supremo. Se a gente olhar algumas condenações que já saíram de processos semelhantes, por exemplo, aquela cabeleireira que pintou com batom a estátua que fica na frente do Supremo Tribunal Federal. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por 5 crimes, incluindo tentativa de abolição do Estado de Direito, dano ao patrimônio público, etc, etc. Um outro invasor do 8 de janeiro, aquele que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, teve pena mais alta, 17 anos de prisão pelos mesmos 5 crimes. No caso daqueles que estão sendo julgados pela organização dessa suposta tentativa de golpe, qual será a punição? É improvável que seja igual ou menor a pessoas que tiveram participação menos destacada nesse enredo. Então essa é a grande tensão que existe no ar agora. Como é que o Supremo vai se comportar? Qual vai ser o tamanho das penas? Elas podem chegar até 40 anos. Tem gente dizendo que o Supremo vai ser mais cauteloso, até para não virar mais vidraça do que já está virando, mas isso tudo a gente vai saber até sexta-feira agora, quando termina o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E na semana passada a gente já viu como o mundo político mudou nesses dias, primeiro focando em Tarcísio e depois focando também em anistia, já que os aliados de Jair Bolsonaro dão a votação no Supremo Tribunal Federal como um caso perdido.